Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Pós-Pandemia. Ao meu lado, nosso squad, Lia Bock, Thaís Herédia e Luciana Barreto. Nós aqui seguimos juntas com você, essa jornada do conhecimento. Olha só, se as palavras têm poder, o nosso entrevistado de hoje construiu, por meio da poesia, uma grande fortaleza. São 45 livros no total, mais de 20 prêmios, e aí você precisa incluir nessa conta os prêmios Jabuti, por exemplo. O livro mais novo nasceu com a urgência da pandemia. E, como disse o próprio autor, são textos sem revisão, que não maturaram em gavetas. Ele diz que esse é o livro mais selvagem da sua biografia. Sob o impacto do isolamento, nós recebemos aqui o poeta e o cronista Fabrício Carpinejar para refletir sobre solidão, sobre gentileza, sobre medo, sobre esperança. Carpinejar, muitíssimo obrigada. Que prazer ter você aqui no Mundo Pós-Pandemia. É uma alegria estar com vocês. Eu queria começar falando um pouco sobre o título, né? O seu último livro que fala sobre a pandemia é uma busca de saída por afago, talvez, por acolhimento, talvez. Como foi o processo? Você disse que produziu o livro em um mês, uma coisa muito, muito rápida. Como é que foi o processo? Havia um certo desespero interno, assim, porque julgando o livro pela capa é o que transparece. Exatamente. Havia um desespero a ser domado. É difícil quando a gente perde o referencial do futuro, quando a gente não tem um prazo. A gente entra numa espécie de quarentena infinita. Além de ficar confinado no mesmo lugar, estamos confinados no mesmo tempo. O tempo não passa, o tempo não corre, o tempo não se desdobra, não há novos acontecimentos. Pela primeira vez, os acontecimentos da alma, os acontecimentos internos, são maiores do que os acontecimentos externos. E eu quis fazer um livro que pudesse ser o meu diário de como eu vou lidar com as consequências. Esse desespero, Carpinejar, Luciana falando aqui, ele foi domado? Você conseguiu isso através da literatura? Como tem sido o seu dia a dia? A literatura é uma vacina contra o medo. Foi domado? Não, mas foi organizado. Quando organizamos a dor, ela diminui. A gente não pode deixar a dor embaralhada, confusa, caótica. A gente precisa falar. Quando a gente fala, aquilo que nos aflige se apequena. Quando a gente não fala, aquilo que nos aflige aumenta. E é preciso encontrar um ponto de apoio no sofrimento dos outros. Não há mais sentido em reclamar se todo mundo está numa situação igual. A reclamação perdeu o sentido, perdeu a individualidade, perdeu a pessoalidade. O desafio é ser otimista. Pessimista não tem graça nenhuma. O Carpinejar, é Thaís Herédia falando aqui. Você tem tratado muito da dor. E nós estamos tendo um enfrentamento inédito também, que é acompanhar o adoecimento das pessoas, as mortes, e ao mesmo tempo um questionamento se nós como sociedade já não estamos ficando anestesiados a isso tudo, porque passou tanto tempo que a quantidade de mortos e tudo que se perdeu nesse tempo todo talvez tenha se apequenado, as pessoas estão indo às ruas e estão questionando uma série de cuidados que tomamos até aqui.
como é que você está vendo essa lida com a dor? Se você puder falar assim de como você viu ela chegar com a chegada da pandemia e a transição dela nesse tempo até agora. Só quem cuida de si pode ser solidário. Quem não cuida de si será sempre de uma atitude predatória, invejosa, concorrente. A gente está tentando ser solidário antes da própria saúde pessoal. E isso é um atalho perigoso. Por quê? Porque o país sofre da síndrome de Doberman, da arrogância, da soberba. É como se a gente não fosse atingido por tudo que está acontecendo no mundo. Somos a exceção. Não vai acontecer conosco. E depois, quando acontece, não está acontecendo assim. Está acontecendo de outro jeito. Estão exagerando. Esse negacionismo da pandemia é fruto da arrogância. É fruto da soberba. É fruto da falta de entendimento de uma saúde coletiva. A gente tem uma dificuldade de obedecer até a lei. A gente não obedece a lei. A gente sempre pensa que pode encontrar uma brechinha ali para escapar dela. Uma brechinha para escapar do imposto de renda. Uma brechinha para não pagar uma conta. Sempre tem aquela brechinha. É uma malandragem, parece que não ser como os outros é quase uma missão social. E não! A gente teria que ter orgulho de ser como os outros, de fazer parte, de obedecer, de respeitar as leis. Não, todo mundo se acha acima da lei. Isso só traz, com certeza, pânico. Eu vou pegar uma carona nisso que você está falando. Tem uma frase sua que você diz que existe uma aversão à inteligência e ao conhecimento no Brasil, né? Eu queria que você me contasse qual é a diferença entre educar e domesticar. A gente acredita que a pessoa deve fazer aquilo que desejamos, que isso aceitar a educação. A gente tem uma grande dificuldade com a diferença, com a divergência. Tudo que a gente discute, as ideias abstratas, elas são sempre levadas para o lado pessoal. A gente não consegue no país discutir ideias. Aborto, pena de morte, qualquer ideia, ela sempre, mas não, eu sou contra, eu sou totalmente contra. A gente usa a experiência como fiadora do preconceito. A gente não consegue relativizar as coisas para ver os prós e os contras. Não. Sempre envolve a nossa vida. Então, como que a gente vai amadurecer no patamar, na arena de ideias, se tudo é levado na ponta da faca da vida pessoal? É impossível. Há eu acho que uma rejeição a ser intelectual no país, como se fosse uma doença. Parece que a gente não tem que ler, tem que viver, como se o livro não melhorasse a vivência, como se o livro não fosse uma vivência, como se o livro não nos apoiasse, como se o conhecimento, ou um filme, ou uma peça de teatro, ou uma pintura não aprofundasse a nossa sensibilidade, não nos desse mecanismos para entender aquilo que estamos passando. Carpinejar, eu vou seguir nessa onda, a Dani Lima falando aqui, eu vou buscar um pouco do que você falou agora e o que você falou anteriormente. Eu já tinha visto essa expressão na sua boca, a síndrome de Doberman. E foi numa entrevista em que você fala que o Brasil, os brasileiros trocaram o complexo de vira-lata pela síndrome de Doberman, que seria essa aí baseada toda na arrogância.
Pela sua observação, e eu acho que, e aí para quem é poeta deve ser um ambiente bastante inóspito, né? Em que momento houve essa transição da síndrome de vira-lata para a síndrome de Doberman? Quando é que foi que passou a ser cool aqui no Brasil, ser arrogante, ser grosseiro? Quando é que o politicamente correto caiu em desuso de uma maneira tão brutal? O pouco caso dado à ciência. A gente nem percebe, mas não valorizamos a ciência, não valorizamos a pesquisa. E isso faz com que a gente coloque o quê no lugar? O quê? O messianismo. Ou seja, nós somos eleitos e não precisamos evoluir, aprender, moderar, conversar, e reagimos com latidos para quem ameaça a sua segurança. Nós latimos, a gente não dá valor, até na escola, a quem aprende rápido. Quem aprende rápido precisa esperar a turma. Não valorizamos os superdotados. Os superdotados são os que mais sofrem bullying. Se o superdotado levanta a mão para responder uma pergunta da professora, a professora dirá: ah, você já sabe. O professor dirá: vamos deixar o espaço para o outro. Se alguém termina a prova antes dos seus colegas, tem que ficar fazendo hora. Não há essa personalização do ensino. Ou seja, a gente não quer inspirar a sabedoria fora da faixa etária. A gente ainda acredita que o ensino está circunscrito a uma faixa etária. Essa arrogância é da falta cultural. Se você é sábio, você é simples. Se você é sábio, você tem autocrítica. Todas as pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida sabiam rir de si mesmas. Tiravam sarro, provocavam a si, apresentavam o seu defeito para que a outra pessoa se sinta à vontade para confessar o seu. Ainda nessa linha aí, nessa toada, Carpinejar, eu quero saber dessa individualidade, esse individualismo e falar de amor em tempos de ódio, que é o que você faz. Então, assim, nesse caso eu estou falando de redes sociais, estou falando das redes. Você é um cara das redes e você é um cara do amor e do coletivo. E agora você está me trazendo aí a individualidade, sem o individualismo. E aí eu quero que você me faça um pacote, me diga como é falar de amor nesses tempos de ódio. A gente acreditou que durante a pandemia nós sairíamos melhores. Só que a gente não viu muito isso acontecer. Você continua na mesma toada do amor. Me diga como você mantém essa fé no amor, como você mantém essa chama no amor. Eu sou muito feliz com a minha esposa, porque eu me tornei melhor a partir da convivência com ela, não somente para ela, mas para os meus amigos, para a minha família, para os meus filhos. Quando estamos num relacionamento triste, adoecido, a gente não tem fôlego para mais nada. A gente fica esgotado com as discussões, com as cobranças, com as críticas dentro de casa e não tem mais nenhuma energia para oferecer a quem está fora da relação. Você fica obcecado. E com o isolamento, eu acho que ficou muito mais evidenciado quem escolheu errado o relacionamento. Quem entrou num relacionamento
acreditando que era um final de semana, que não tinha aquela continuidade, querendo uma companhia para substituir a solidão. Sim, tem gente que casa só porque não gosta da sua solidão, não porque quer casar. E aí é um erro. A gente tem que entrar num romance quando a gente ama, não entrar no romance para ser amado. Você está entrando num romance pela vaidade, ser amado, ou pela verdade? Nossa, eu realmente preciso dessa pessoa porque eu fico melhor ao lado dela. Thaís aqui, quero falar um pouquinho mais sobre o amor, Carpinejar. Como é que está a sua relação com o teu público nas redes? Porque os teus bilhetinhos, as tuas mensagens, os teus bilhetinhos nos guardanapos, eles transbordam amor, né? E claro que se você faz esse sucesso todo, é porque as pessoas querem encontrar o amor. Elas podem até ter dificuldade, procurar no lugar errado, mas o propósito está lá, encontrar o amor. Como é que você está sentindo essa relação agora com o teu público durante a pandemia? Mais carência, mais coragem, mais medo? A carência, ela nunca traz coragem. A carência sempre traz medo. A gente sempre fica muito mais acovardado, carente. Porque a carente o carente quer de qualquer jeito. Ele não escolhe. Ele aceita migalhas, ele aceita sobras, ele aceita qualquer coisa. Ele quer passar para o outro, inclusive, a responsabilidade de decidir. Vejo que as pessoas estão tirando do romantismo um contexto e um molde sadomasoquista. Havia no romantismo aquelas máximas, precisa ceder, precisa renunciar, precisa fazer sacrifícios. A gente ficou, de uma certa forma, corrompido por essas lições de que maturidade é não ser egoísta emocionalmente. Aí a gente viu que isso é uma mentira, a gente não pode ceder, a gente não deve ceder. A gente não deve entrar numa relação para perder o que somos, mas para acrescentar mais, para agregar valor, para alternar a dinâmica do casal com tempos diferentes. O que pode acontecer é você entrar no namoro, no casamento e sair menor do que era, ou seja, perder não somente a sua vontade de ter alguém, mas perder a sua alegria de estar sozinho. É preciso ter uma alegria para estar sozinho, que é a casa cheia, para receber qualquer pessoa. Se a casa está apagada, quem que vai chegar? Ninguém. Ninguém vai pensar que você está dentro de casa. A falta de amor próprio é uma casa apagada. A luz não está acesa. Não tem nem como você descobrir qualquer pessoa. Não vai chegar nenhum viajante e bater na sua porta. A casa está apagada porque você não tem nada dentro de si para explicar ao outro o que você gosta, como você gosta. A gente tem que ter didática, ou seja, explicar como a gente funciona. E na quarentena, a gente teve essa possibilidade. Olha, eu vou te entregar meu manual de instruções, já que a gente vai ter que ficar aqui 24 horas todos os dias, eu vou entregar meu manual de instruções. É preciso escrever um manual de instruções para não enlouquecer o outro. A bula, tem que escrever a bula, a autobula, modo de usar. Mas a gente... Exato, não é nenhum demérito. A gente tem aquela questão que amor é telepatia, amor é adivinhação. Não! Amor é soprar as palavras no ouvido do outro e cuidar para não cuspir.
Vai. A gente está falando bastante sobre esses sentimentos muito pessoais, né? Que de alguma forma são íntimos de cada um de nós. Mas a gente está num momento onde pensar no coletivo é muito importante, né? E você, como um tradutor dos corações humanos, como você vê essa possibilidade de transpor esse sentimento muito nosso para um bem coletivo? Como transplantar isso para o bem de todos? Tem muita gente reclamando que está morrendo de saudade. Ninguém morre de saudade. Eu estou há 5 meses afastado dos meus pais com 81 anos. Sem vê-los, sem abraçá-los, sem sentir o cheiro do cangote, que o abraço da velhice. A gente precisa do cheiro do cangote, sem receber a bênção da minha mãe, sem abaixar a minha cabeça para receber a bênção dela. Mas é saudade. A saudade é alegria na dispensa, é alegria guardada. Se eu sinto saudade, eu estou bem. A gente precisa ter essa empatia mínima de não confundir saudade com quem está privado de comida na mesa, por quem perdeu um familiar pelo coronavírus. É não se igualar, pelo amor de Deus, não se iguala. Eu suporto essa saudade. Eu sei que meus pais estão protegidos, eu sei que eu estou protegido, eu sei que logo nos encontraremos. Mas há 100.000 pessoas que não vão mais sentir saudade, que perderam o privilégio da saudade, que perderam o direito da saudade. É como se no país, as cidades de Gramado e Canela, que são megas do turismo, a população somada das duas tivesse desaparecido, tivesse sumido. Como se a gente fosse bater de casa em casa e só houvesse mortos. Aí a gente pensa, como que a gente pode fazer com que as pessoas enxerguem o óbvio? Como que a gente pode acordá-las para uma consciência coletiva? Os números são frios, então a gente vai dar nome para as vítimas. Mas nem com os nomes as pessoas se comovem, nem com os nomes. As pessoas só caem na realidade quando um parente é surpreendido com a doença. Só quando chega no próprio lar. Agora, eu vou pegar esse Dani Lima aqui, carpinejar, pegar essa expressão que eu achei muito feliz. A saudade é um privilégio hoje, né? Porque significa que você tem de quem sentir falta ali, que você está bem, como você disse. Achei muito feliz a expressão. Ao mesmo tempo, as pessoas estão transpondo. Vou reformular aqui, porque senão é o melhor termo. Mas a quarentena em si está sendo vista, encarada mesmo, inclusive por estudiosos, como um período de sacrifício pessoal. As pessoas estão adoecendo em casa, estão tendo mais depressão, as pessoas estão bebendo mais, muitas pessoas passaram a fumar mais, o número de feminicídios cresceu, de agressão às mulheres cresceu. Por que está tão difícil conviver consigo? Porque não havia essa convivência consigo antes. A gente tem uma grande dificuldade com a solidão, de estar sozinho, de estar não fazendo nada. Toda a nossa alegria era funcional e externa.
A gente precisava sair para ser feliz. A gente não tinha alegria nenhuma em estar na residência. Nenhuma. De tal modo que os lares se transformaram em dormitórios. A gente dormia no lar, mas toda a nossa expectativa estava fora dali. A gente perdeu o capricho com a própria casa, com o ambiente doméstico, em forrar as gavetas. Na minha infância, a gente forrava as gavetas com papel presente. Olha o tempo que a gente perdia forrando. O botijão de gás recebia uma saia. Até o botijão de gás era vestido com a renda que sobrava da cortina. A gente tinha um prazer de estar em um lugar. O grande sonho dos meus pais e dos meus avós era a casa, ter uma casa. Conseguir quitar o parcelamento de uma casa. E houve uma mudança de comportamento em que você guarda para viajar, você guarda para se aventurar, você guarda para correr o mundo. Estar em casa, se você falasse antes da pandemia, se você falasse, eu passei o final de semana em casa, os colegas iriam debochar da sua cara. Não tinha nada para fazer? Que tristeza! Casa virou sinônimo de tristeza. Imagina ter que ficar em casa sem saber quando vai sair dela. Você não sabe mais fabricar a alegria caseira. Não sabe mais fazer doces em potes. Doces em calda, em potes. Não, você não faz mais aqueles bolos, aquelas tortas espirituais. Você não curte estar ali, você não quer ficar 1 hora sem nenhum estímulo. Só poderia quebrar nas pessoas. As pessoas estão quebradas porque elas não têm mais sombra. Perderam a sua sombra. A gente perdeu a sombra. Carpinejar, esse Brasil que você acabou de descrever aqui lindamente, Oxalá abençoe, ele ainda existe, graças a Deus. Ele está um pouco longe de nós, dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, mas ele ainda existe. Você ainda há pouco usou uma expressão, manter a casa acesa, mas falando de si próprio. E aí eu queria essa dica sua. Como você mantém essa casa acesa? E como você mantém esse lar aconchegante? São 2 coisas que você trouxe aqui pra gente. Fazendo inutilidades. Sendo insignificante também. Eu me demoro a cozinhar, procuro uma receita da avó, uma receita que eu, de olho, sem nada escrito, uma receita de ter acompanhado, perder tempo organizando o guarda-roupa, bordando, mexendo com a madeira, coisa que eu não tenho como apresentar, que não são troféus. O que eu estou fazendo? Eu estou elaborando a minha visão interior. É isso que eu estou fazendo. Primeiro, eu não estou incomodando ninguém quando eu faço isso. A minha esposa já agradece. Eu consigo ocupar meu tempo sem depender do outro. Eu queria lhe ouvir, Carpinejar, sobre o movimento de solidariedade que a gente assistiu aqui no Brasil. Muita solidariedade genuína mesmo, de gente, inclusive, que na correria da vida nunca tinha parado para ajudar o outro e encontrou essa bela tarefa. O que você está achando desse movimento? Há exemplos de solidariedade realmente impressionantes, porque pela primeira vez estamos dando o nosso tempo para o outro, não
os nossos recursos? O tempo. O tempo que é o bem mais valioso. A pressa só traz a indiferença. Quando a gente oferece o tempo para conhecer como é a outra realidade, não apenas socorrer, conhecer como é outra realidade. Sair da sua sacada, sair da sua varanda, ver como as outras pessoas estão vivendo, o que elas precisam e, principalmente, perguntar isso. O que você precisa? Como eu posso ajudar? Não impor aquilo que você quer dar. Porque a gente, às vezes, tem aquela generosidade apenas para contar pontos. Contar pontos no currículo. Eu estou fazendo uma boa ação. Não. Não. É realmente chegar para quem está precisando, como eu posso ajudar? E deixar a pessoa dizer. E a resposta pode ser muito surpreendente, muito inesperada. A pandemia mostrou um lado muito importante das redes sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, ela jogou a gente muito mais dentro dessas ferramentas que são uma espiral sem fim. Como você acha que a gente vai sair dessa? Qual vai ser a nossa relação? A gente vai precisar de um detox de redes sociais? A gente vai sair com uma relação mais saudável? Ou a gente vai ser dragado por esse universo sombrio? Eu não aguento mais chamadas de vídeo. A pandemia autorizou chamadas de vídeo. Agora ninguém mais telefona do jeito comum, só com a voz. Agora você vai ver, é sempre chamada de vídeo. Assim, foi um passo para a inscrição. Foi um passo assim próspero para os fofoqueiros. Mas você pensa no detox, Carpinejar? Aí você não atende chamada de vídeo, parece que eu estou escondendo alguma coisa. Sim, né? Às vezes eu estou no banheiro. Mas como é que você acha que a gente vai sair dessa? Vai piorar ou daqui a pouco as pessoas vão esquecer disso? Ou é o novo normal? Ou o novo normal? É o novo normal. Eu, por exemplo, no novo normal, eu não sei como vai ser o chimarrão. Não tenho ideia. Porque o gaúcho, ele gosta de oferecer o chimarrão para quem ele não conhece. O chimarrão é o princípio da amizade. Antes de uma vacina, ninguém vai oferecer mais o chimarrão. Isso já me perturba. Porque a gente tem esse costume, é um rito da cordialidade, oferecer o chimarrão sempre com a mão esquerda, a mão do coração. Você nem oferece com a mão direita para não ofender. E de repente você vai estar numa praça e alguém chega, me consegue um chimarrão? Não, desculpa. Faz o teste primeiro. O que a gente vai fazer da vida? Acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Acho que a gente vai querer um detox, vai querer ficar um pouco offline. A gente passou muito tempo tenso com as redes sociais. Coitado das pessoas, né? Esgotaram os álbuns de fotografia. Ninguém tem mais foto antiga. TBT morreu. Tudo. Já tem pessoas que roubando os álbuns dos pais para ter foto nova. Eu vou pegar daqui. Eu tô chorando de rir. Pegou o álbum dos pais. Não, eu sou uma nulidade em termos de alimentação de redes, assim, com essa criatividade que as pessoas recorrem. Mas eu quero falar um pouco sobre redes sociais. Você tem hater, Carpinejar? Porque falando tanto de amor e de estar junto e do que tem dentro, e como é que você lida com o hater? Porque deve ter hater, né? Outro dia o Nizam escreveu uma coluna muito boa falando que o vídeo A Novena da Santa Terezinha tinha 1.100 dislikes. Aí ele pensa, bom, se até a Novena da Santa Terezinha tem hater, o que vou fazer da vida, né? Como é que é o seu? A Santa Terezinha, coitadinha,
Ela recebeu isso, a Santa Teresinha? Recebeu. A Santa Teresinha tem uma parábola dela que ela reclama de Deus. Poderia facilitar um pouco a nossa vida. Aí Deus teria respondido: mas eu escolho só os resistentes. E aí a Teresinha replicou: por isso que você tem tão poucos amigos. Eu não sei. Óbvio que tem gente que me odeia e eu acho natural. Quem é consenso não tem personalidade. Eu falo, pode questionar qualquer coisa a respeito de uma pessoa antipática. Eu não me acho antipático, mas de uma pessoa antipática. Menos que não tem personalidade. Toda pessoa antipática tem personalidade. Ou seja, vai ter desafetos. Mas eu respondo com bom humor. Vai me ofender de quê? De feio? Eu sou feio. Isso não é uma ofensa. Isso é uma descoberta. E é uma descoberta tardia por parte do outro. Tem que procurar um oculista, se só notou agora. E eu gosto dessa minha liberdade de ser feio, dessa minha extravagância de ser feio. Eu posso colocar qualquer roupa que vai combinar. Carpinejar, Luciana falando aqui. Há alguns anos eu vi um vídeo seu, eu chorei junto, inclusive, você denunciava xenofobia. Era um funcionário de uma academia, eu não sei como terminou essa história, depois você me diga como terminou, que sofria uma espécie de ataque lá no Sul. E a gente vive um mundo muito intolerante. As pessoas não foram para as ruas nos últimos tempos à toa, né? A gente teve uma grande onda de xenofobia nos últimos anos. E aí eu te pergunto, você é um cara que fala de amor, e quem fala de amor é super querido, sabe? Mas quando a gente denuncia pautas que não são muito palatáveis, a gente passa a ser alvo também de ódio. Vi que você também foi. Você ficou temeroso em relação a isso ou você continua se engajando e denunciando essas mazelas aí do mundo? Não vou recuar. Não existe como recuar. O que eu não suporto é injustiça. Não suporto. Eu fico possesso. E no caso é um funcionário de uma academia em que um dos associados, clientes da academia, matriculados na academia, sabendo que o funcionário iria limpar o banheiro, o vestiário, ele espalhava as suas necessidades pessoais nas paredes. Ele não fez isso uma vez, ele fez isso várias e várias vezes. Ninguém tomou uma atitude. O pior preconceito é esse silencioso. Esse que você não pode provar. Esse que fica subterrâneo, implícito dentro de brincadeiras que não são brincadeiras. E aquilo me enfureceu. Por quê? O que a gente tem que fazer para que as pessoas se deem conta, não nem da falta de educação, nem da falta de respeito, dessa desumanidade? Isso é desumanidade, é crueldade. Há uma crueldade comum, corrente, de se achar melhor do que o outro, de se achar superior ao outro. A gente viu há pouco o caso do motoboy sendo ofendido. Há um fosso social, há um fosso político no país. Assim, decência é ela para ser disseminada. Caráter, isso não é para ser ensinado. Eu não tenho como ensinar alguém a ter caráter. O caráter vem ou não vem de casa, eu não tenho o que fazer.
E o que existe de falta de caráter. Posso fazer? Claro, Thaís Thaís. Herédia aqui, Carpinejar. O que te dá esperança? O que me dá... Escrever me dá esperança. Eu sempre penso que posso, de repente, fazer meu melhor texto na manhã seguinte. Eu carrego essa crença. Até porque eu tive muita dificuldade para aprender a ler e escrever. Eu fui considerado retardado quando pequeno. Então escrever para mim é um lucro. É uma vingança. Todo texto que eu publico é uma vingança àquele diagnóstico. É uma contraprova àquele diagnóstico. E tem algo que eu gosto muito, mais do que a inteligência. Eu gosto demais da garra. Daquela pessoa que se esforça. Daquela pessoa que capricha nas tentativas. Que gosta do erro porque o erro é sinal de que pode aprender mais. Sempre que eu erro, nossa, eu fico com esperança. Opa, eu vou ter que melhorar aqui. Eu quero pegar um gancho, Carpinejar, Dani Lima aqui, para falar da figura feminina aí, que já vi você falando algumas vezes, que é responsável por esse resgate aí, essa heroína que você teve, foi sua mãe, né? Poetisa também. Quando veio aí essa história de que você não acompanhava um laudo, se você chama aí de falar, me classificaram como retardado, né? Sua mãe tira você para estudar e te coloca ali, te ensina a ler, escrever, e você volta, segundo você relata, melhor do que os outros colegas. Qual a influência da sua mãe sobre o feminino, a imagem que você tem sobre o feminino, qual a influência da sua mãe na poesia? E eu imagino que tudo isso tem um efeito muito grande para essa distância que você mencionou lá no primeiro bloco de saída, a saudade do abraço, né? Qual o tamanho da vontade de resgatar esse contato? Fala um pouco para a gente sobre a presença do feminino. É difícil falar da minha mãe. A minha mãe, quando pequena, quando menina, queria fugir com o circo. Eu acho que ela inventou um jeito de ser trapezista com as palavras. E ela tem tanto gosto com a poesia que eu, no momento de ler e escrever no aprendizado, vi não a minha dificuldade, mas a sua alegria. Eu sou filho da sua alegria. E ela, assim, ó, nunca vi na minha vida a minha mãe dizer: não me incomoda que eu estou escrevendo. Ela escrevia com interrupções, com os filhos por perto. Ela criou 4 filhos sozinha. Colocou 4 filhos na universidade. É o feminino que me ensinou o mutirão. Todo mundo em casa tinha uma tarefa. Eu ficava como lavador de pratos. Rodrigo ficava como varredor. A Carla ficava como quem arrumava as camas. O Miguel cuidava do pátio. A minha mãe, ela me inspirou a amar mais os meus irmãos. Não é aquele amor que ficou unilateral. É como se ela falasse: ó, vocês precisam se ajudar, compor, se fortalecerem, porque um dia eu não vou estar aqui mais. A maior alegria de uma mãe e de um pai é quando os filhos se amam. É ter esse conforto dos filhos se amando.
E a minha capacidade de raciocínio deriva dela, porque ela me permitiu ser distraído. Só quem é distraído é capaz de sonhar. Minha mãe nunca censurou quando eu estava boiando com os olhos para cima. Nunca disse: o que é que você está pensando? Te concentra. Não! Ela me estimulava, ela me elogiava. Ela gostava que eu tivesse um mundo interior à parte. Lembro que a minha mãe tinha mania de usar os tocos de lápis que a gente jogava fora do estojo para escrever. E na hora que ela escrevia, tu não via com o que ela estava escrevendo, porque o toco era tão toco que parecia que ela estava escrevendo com a unha. E eu falava para mãe: mãe, assim você vai se machucar. E ela me dizia: o toco e uma caneta de ouro escrevem do mesmo jeito. Carpinejar, vou aproveitar aqui a Lia Bock falando, que a gente está falando do feminino. Você tem um livro que se chama Minha Esposa Tem a Senha do Meu Celular, em que você diz que a privacidade ela é mais um capricho do que um direito. Na teoria, eu acho que pode funcionar muito bem na minha casa e na sua, mas a gente vive num mundo onde as mulheres puderam começar a votar em 1932, onde foi em 74 que elas conquistaram o direito de ter um cartão de crédito sem autorização do marido e pediu o divórcio, por exemplo, de um marido abusivo em 1977. Daí eu pergunto, nesse contexto, será que antes de pregar essa abertura de senhas, será que essa privacidade não é uma conquista feminina? Né? E nesse sentido, será que antes de pregar o compartilhamento dessas senhas, a gente não deveria pregar uma nova masculinidade? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Eu acho perfeito. O que eu falo, minha esposa tem a senha do meu celular, que não podemos nos reduzir a um aparelho. Ou seja, como se a nossa privacidade estivesse no aparelho. Como se a nossa intimidade fosse reduzida a um aparelho. Como se a relação fosse menor do que um aparelho de celular. Aí eu vejo que eu acho que há um risco muito grande de viver uma alienação. Ou seja, você não está presente, você não está numa relação, você não quer aquela relação, você finge que está naquela relação. Qual que é o grande medo das pessoas a respeito do celular? Traindo, conversinha mole, fretes, cantadas, porque você entra numa relação e continua prospectando um novo parceiro. É isso que acontece. As pessoas prospectam um novo parceiro. E é ridículo. O novo parceiro já te segue nas redes sociais. Ou seja, você já vai preparando o terreno para o próximo relacionamento. Ou seja, você está com alguém e já está internamente, no privado, tratando como ex. É isso que costuma acontecer. Porque você percebe a facilidade de sair de uma relação ou a facilidade de entrar numa relação e tudo é um clique, não precisa justificar ou se dispor. É isso que eu falo e minha esposa tem a senha do celular. O quanto que a gente não tem mais confiança em si para ter confiança no outro. A respeito da privacidade, se você entra numa relação abusiva, não é só o celular, é tudo. Você não tem direito a nenhuma privacidade. Você não tem a privacidade da roupa, você não tem a privacidade da saída, da onde vai, do que fala. Você perde todas as privacidades, não é apenas o aparelho. O aparelho pode servir para salvar. Pode servir para salvar. O aparelho ainda é um SOS. Sim, mas em relacionamentos em que há realmente uma coerção psicológica,
qualquer coisa que você faça, você vai se ver emparedado. E começa justamente com o isolamento. Você está isolado da família, está isolado dos amigos, está isolado de todos. Você já não conta como foi seu dia, você já não descreve como foi seu dia, você já tem medo de falar qualquer contrariedade, com receio de represália, você fica absolutamente tenso. Eu vejo a necessidade de dar mais valor à vida offline. Ou seja, você precisa ter vida que não foi postada. O que vem acontecendo é, você posta alguma coisa nas redes sociais e a sua esposa, o seu marido, seu namorado pergunta: o que aconteceu hoje? Eu postei lá, olha lá. Ou seja, a pessoa tem que olhar com os outros. A pessoa... O relacionamento se torna um seguidor como os outros. Você tem preguiça de fazer segredos com alguém. Você tem preguiça de destacar um detalhe só para alguém. Você, de uma certa forma, tem uma vida pública e não tem uma vida privada. E esse que é o risco. Eu falo, a minha esposa não invade minha privacidade, eu a convido. Ela pode entrar. O aparelho é de uso comum. É um aparelho, é um telefone. Se ela atender uma ligação minha, vai me passar o telefone. E quando a gente tem essa confiança, ninguém fica espiando o outro. Ninguém. Eu tenho certeza que a minha esposa jamais vasculhou meu WhatsApp, olhou. Ela me pergunta as coisas. Lealdade é perguntar. Lealdade não é investigar. Se você investiga, você quer o quê? A separação. Porque tu tem que encontrar. Se tu mexeu, tem que encontrar. Aí você só fica feliz quando encontra. Fabrício, eu vou voltar. Não sei, você prefere que te chamem de Fabrício ou de Carpinejar? Eu chamei de Carpinejar até agora e agora resolvi fazer uma variante. Mas eu fui promovido agora, eu sou o Fabrício. Olha só, eu quero falar sobre a história da feiura, porque você trata isso com muito humor. De fato, como minha feiura liberta, e eu queria falar um pouco sobre, porque tem essa coisa da beleza, esse senso comum estético que serve para criar problema na cabeça de muita gente, e hoje em dia basicamente de todo mundo, porque ninguém está à altura do que se espera, né, ou do que se espelha na rede social, por exemplo. Está todo mundo com um filtrinho, independentemente do quanto você gaste com dermatologista. Então a questão do padrão inatingível, ok, mas quando foi que você entendeu que isso era uma ferramenta para a sua personalidade, principalmente para a sua persona pública? E como é que foi esse processo, assim, de entender que isso era uma ferramenta e que você poderia utilizá-la também, claro? Eu não tive escolha. O feio não tem escolha. Ele tem que falar. Ele tem que falar, até que o outro esqueça o rosto dele e fique pensando apenas na voz. E o feio, ele não pode ser mal-humorado. Eu nunca conheci nenhum feio mal-humorado. Todo feio é espirituoso. Todo feio já se conhece. Tem uma ferramenta que é: nossa, eu sei quais são meus defeitos. Ele já não se espanta mais. E também ele é absolutamente dedicado e esforçado. Porque ele precisa criar um patrimônio de linguagem para justificar a escolha. Mas se você vê uma companhia com um feio, você tem certeza, se o feio não é rico, que é amor verdadeiro. Tem certeza que é por amor. Tem certeza que ele criou, inventou uma beleza, que ele foi artesanal na intimidade, que ele compôs uma aceitação
e fez essa aceitação, eu acho que uma alegria de viver. Eu tenho muita alegria de viver, eu não queria mudar, eu juro que eu não quero mudar nada. Como se eu viesse estragado, não, eu só vim estranho. Eu só vim mesmo muito diferente. Eu sou muito diferente dos meus irmãos. Meus irmãos são bonitinhos, bem acabados, bem finalizados, com o layout em dia. E eu saí todo torto, todo desengonçado. E meus irmãos não foram famosos porque eles não são feios. Mas eu queria fazer uma parte aqui, que é muito diferente essa questão... Eu acho triste isso, porque feio é inesquecível. Essa questão é muito diferente para os homens e para as mulheres, né? Para as mulheres, você tem uma frase que eu acho engraçada, que toda vez que alguém te chama de inteligente, tá dizendo que você é feio, né? E as mulheres, por mais que elas sejam inteligentes, a primeira coisa que elas escutam é que como você tá bonita, né? Isso vem sempre primeiro. Bonita e inteligente, olha só, é sempre bonita, né? Como pode? Bonita e inteligente. E isso é uma coisa muito diferente. Você tem uma percepção disso? Você tem essa consciência de que ser um homem feio é um privilégio, porque ser uma mulher feia é muito difícil. Sofrer bullying não é sofrer discriminação. Não é sofrer racismo. Não é sofrer machismo. Não. Sofrer bullying é uma das dores a menor. Porque não estão tirando o seu lugar. Estão rindo da sua aparência. No caso do racismo e do machismo, estão tirando o seu lugar. Seu lugar de fala, o seu lugar de sucesso, o seu lugar de conquista. É contra o seu lugar, é contra a sua constituição, é contra a sua família, é contra o seu passado, é contra as suas raízes. E eu acredito que a mulher bonita sofre muito mais do que o homem feio. Muito mais. Por quê? Porque o homem feio ainda pode ser engraçado. A mulher bonita é como se não pudesse ser inteligente, ou seja, todas as suas conquistas foram fruto da sua beleza. A minha irmã, Carla, nossa, o que ela penou na vida? Inteligentíssima, genial. Foi primeiro lugar na faculdade, primeiro lugar no vestibular. Recebeu laurea no direito da federal. Ela é promotora. E todo mundo pensava que o seu lugar adquirido era resultado da sua aparência. A mulher bonita, ela fica presa na sua aparência. E o homem feio fica confinado na sua alma. Mas ele pode ter alma. Fabrício, agora tem que chamar Fabrício, né? Tava chamando de carpinejar até agora, mas tudo bem. Pois é, promovemos. Fabrício, Dani, você e Li agora mexeram totalmente aqui na minha cabeça em relação a isso, privilégios, né? E aí eu queria que você falasse sobre privilégios, porque a ideia do belo ser um privilégio, mas que também ser uma carga, e aí a gente tem pessoas que não estão nessa condição do belo que é imposta, e aí elas não têm outro privilégio. Eu sei que você lida muito com jovens e fala muito sobre bullying. Se vocês fizeram essa confusão na minha cabeça, nesse momento aqui, eu com mais de 40 anos, como fazer isso com os jovens de 15, 16, 17 anos? Como eles lidam com essa confusão que vocês acabaram de trazer aqui pra gente? Só para justificar o que eu falei, é natural ver
pessoa bonita casada com pessoa feia. É muito natural isso. Porque as duas se identificam na raiz da infância. As duas não se aceitaram, não foram aceitas e por dentro são outras pessoas, não são as pessoas que a gente enxerga. Você fica com alguém mais do que por amor, mas por uma fé parecida. O adolescente, ele vive o extremo. É tudo ou nada. Não existe meio termo. Ele tem uma hipersensibilidade. É tudo à flor da pele. Ele é capaz de ter os mais diferentes estados emocionais de um minuto para o outro. Ele pode estar com raiva e de repente vir com uma voz toda educada pedindo um favor. Pode chorar e logo depois estar rindo. A gente precisa ter muito cuidado com a adolescência. Que é, eu vejo a necessidade de almoçar ou jantar juntos. E pode parecer ridículo da minha parte. Mas você salva uma família com uma sobremesa. Porque no sal a gente só fala o básico. No doce é que a gente começa a se soltar. Na minha infância, na geladeira, por mais simples que fosse, tinha uma sobremesa. Ou seja, eu podia fugir de contar o que eu estava sentindo na hora do almoço. Mas eu não escapava na hora do doce. Não escapava. Eu sempre acabava dando com a língua nos dentes. Porque o doce, ele libera. É uma festa, o açúcar é uma festa. O meu irmão tímido com pudim, com uma ambrosia, com sagu, ficava falador. A gente precisa de mais doce na família. Até para o adolescente, assim, o adolescente ele precisa saber que não está sozinho. É isso. Ele precisa ter essa convicção, não importa o que aconteça, você não está sozinho. Não é concordar, não é ser submisso, porque tem muito pai e mãe submissos, com medo de desagradar a criança. Não, pai e mãe são chatos. Mas é fazer assim, uma chatice com elegância. A chatice querendo mesmo ajudar, não querendo uma recompensa, um título, sabe? Um quadrinho de pai perfeito e mãe perfeita. Não! Mas assim, estar preocupado, perguntar e encontrar assuntos em comum para traficar sentimentos. Eu tenho assim, com o Vicente, meu filho tem 18 anos, falo de futebol, falo de basquete, falo de cozinha, falo de cinema, com a Mariana, que ela faz letras, tem 26 anos, converso sobre livros, converso sobre português, converso sobre séries mexicanas. Assim, a partir de outros assuntos, eu vou vendo como eles estão. Thaís Herédia, a nossa... Não, eu vou ter que contar um casinho aqui. Eu sempre conto um casinho dos meus filhos, viu, Fabrício? Ontem à noite, o meu filho mais novo... eu gosto. Então, ontem à noite, meu filho mais novo... Eu não deixo meus filhos terem rede social. E ele virou para mim e ele mudou de escola. Ele falou, nossa, mãe, meus amigos acham que você deve ser muito chata, porque... você não deixa eu ter rede social. E eu falei, meu filho, eu sou uma chata com muito orgulho. Mãe, mas você pode me explicar de novo que quando você me falou que eu não podia ter com 10 anos, agora eu já esqueci. E aí tivemos uma longa conversa na sobremesa e eu terminei a conversa dizendo do meu orgulho em ser a mãe mais chata da sala.
porque eu não deixo eles terem rede social. Mas eu queria aproveitar eu adorei essa história da sobremesa e vou adotar mais vezes lá em casa. Eu quero falar dessa relação com os filhos, que foi uma coisa também foi uma coisa também que eu tenho várias amigas e eu acompanho também outras mulheres que estão vivendo momentos muito difíceis com os filhos, que mesmo o amor incondicional está sendo colocado à prova, porque é uma exaustão, né, essa coisa do confinamento. Como é que tem sido a sua conversa com teus filhos? Como é que você percebe isso em outras famílias? Qual é a receita de amor que você compartilha para adoçar esse ambiente? A sobremesa é o tempo a mais. Assim como o cafezinho é um tempo a mais. E eu dou um tempo a mais do tempo que eu tenho. Sempre. Sempre é a sobremesa das palavras. Você permitir que venha a conversa fiada. Se você não conversa à toa e só conversa o que é urgente, você não está conversando, você está dando recado. Você está dando ordem, você não está disposto a ouvir. Porque a gente entra numa conversa só para falar, não para ouvir. A gente precisa ter os dois tempos simultâneos. E também não querer ser aceito, porque a gente não precisa ser aceito. Quando eu falo com meus filhos, eu não preciso ser aceito. Assim, algo que é fundamental fecha a porta do teu quarto para o teu filho não entrar. Para teu filho adolescente perceber que você também tem individualidade, que você também tem silêncio, que você também tem solidão, que também você não quer que ninguém incomode naquela hora. Ele vai ficar bem assustado. Vai ficar bem assustado. É bom ver que a outra pessoa não está sempre disponível. É muito bom para o filho. O filho tem que entender que você tem seus sonhos, suas vacilações, suas hesitações, seus medos. Tem que entender. Fecha a porta do quarto. Assim como ele fecha a porta do quarto, você também fecha a porta do quarto. Se você fecha a porta do quarto, ele não vai ficar tanto tempo com a porta fechada. Bom, a Lia também, olha, aqui agora realmente eu tô numa situação difícil, porque a única pessoa que não tem filhos aqui sou eu. A Lia coleciona filhos, a Lu também tem, Thaís tem 2, vai, Lia. Você tem seus gatos, né? É verdade. Hoje em dia eu considero maternidade mãe de pet, Lia. de planta, isso vale tudo, né? Eu quero falar um pouco do seu livro Cuide dos Seus Pais, né? Que é Antes que Seja Tarde, não é isso? Cuide dos pais antes que seja tarde. Muito tocante, né? Essa história é muito tocante, mas ela é pré-pandemia, né? E ela envolve esse cuidar uma proximidade, né? E aí veio a pandemia, onde cuidar é estar longe. Como é que caiu isso para você, assim? De repente, você tem essa história toda, né, de se aproximar dos seus pais, de querer estar mais perto. É muito bonito você falando disso, né, de ligar para eles, querer estender a conversa e eles querendo desligar. E aí, como é que vem a pandemia que a distância é cuidar? Como é que isso caiu para você? Foi um choque. Porque eu estava muito próximo, muito rente, muito vivo com meus pais, né? Os meus pais são os meus velhos, eu chamo de meus velhos de um modo carinhoso. Eu já estava aprendendo a andar no ritmo deles. Meus pais andam como se estivessem numa escada rolante sempre. Abre degrau, fecha degrau, abre degrau, fecha degrau. E os velhos, eles não dão as mãos, eles dão os braços. Então eu tinha virado o cabide dos braços dos meus pais. Vem o isolamento
E aí eu preciso encontrar uma maneira de demonstrar o quanto que estamos ainda abraçados no pensamento. E a maneira que eu encontrei é reconhecer a legitimidade da história deles. Quando eu falo com meu pai, eu falo com minha mãe, me conta aquela história tal e tal. Nossa, como eles gostam de contar. Meu pai e minha mãe, eles ficam encantados porque eu devolvi, não uma lembrança, eu devolvi uma atenção para eles. Eu mostrei que eu prestava atenção naquilo que eles já me contaram antes. E o amor é uma luta contra o esquecimento. Se você mostra para o outro que você lembra daquilo que foi dito, você é um marcador da vida do outro, a outra pessoa fica mais à vontade de se aventurar a novas experiências. Você dá coragem para a outra pessoa viver. Quando a memória não é em vão, a gente tem mais coragem de viver. E isso que eu tenho feito com os meus pais. Eu sou um marcador de página. Eu sou um bonito marcador de página. Fabrício, queria falar de novo sobre jovens. A gente tem aí uns dados do IBGE que mostram que mais de 20% dos jovens estão fora do mercado de trabalho e fora da escola. Nem estuda, nem trabalha. Uma verdadeira crise de sonhos mesmo. E aí vem a pandemia, a outra parte dos jovens é obrigada a ficar em casa, está fora da escola. E provavelmente com a pandemia a gente vem com uma crise econômica que deve ter aí um desemprego muito grande que atinge principalmente os jovens. Fora a crise de sonhos que a gente teve, a gente pode ter inclusive uma crise de esperança. E eu sei que você tem um diálogo muito bom com os jovens. Como motivar a esperança para esses jovens que já tinham uma crise de sonhos? Dando missões, propósitos, tarefas, responsabilidades. A gente já começa errado. A gente acredita que uma criança não é capaz de ouvir um determinado assunto porque ela não vai ter discernimento para entender. A gente deixa de contar os nossos tormentos para os filhos porque a gente acha que eles não vão entender. É muito criança para ouvir isso. É muito criança. A gente chora e não conta porque está chorando. A gente ensina a mentir os próprios sentimentos. A gente pensa que paternidade e maternidade são entretenimentos. Você tem que entreter a criança. Ou seja, você vai dar comida para a criança, aí precisa ter um joguinho, ter um vídeo, ter uma série, ter um desenho para a criança ver enquanto come, porque ela não pode ver que está comendo. Ela não pode gostar de comer. A criança ela é distraída consecutivamente a não perceber o que ela está fazendo. Para dormir, tu tem que enganar. Para comer, tem que enganar. Para estudar, tem que enganar. Para fazer tarefa, tem que enganar. Então a gente vive educando, enganando o filho. O que ele vai fazer em contrapartida? Dar aquilo que ensinamos. Nos enganar. Carpinejar, a gente está chegando no finalzíssimo aqui do nosso programa. Eu quero desde já agradecer, mas quero fazer um pedido. Declama alguma coisa pra gente? Posso. Eu posso. Eu vou do colo, por favor, então. Que eu me maravilhe ao me despedir de cada pôr do sol. Que eu manche a toalha de mesa com os farelos da minha gula pela vida. Que eu me comova na hora de oferecer um abraço. Que o aperto seja sincero e definitivo, como o nó dos cadarços.
Que no meio da rua eu beijo a boca da minha mulher com vontade de entrar em sua alma. Que eu ache bonita qualquer manifestação de carinho de estranhos, um aceno, mãos entrelaçadas, afago nos cabelos. Que eu não sofra mais do medo da ternura. Que eu chore quando tiver vontade. Que eu ria quando eu não tiver vontade. Que a saudade de tudo me faça melhor do que antes. Muito bom. Muitíssimo obrigada, Fabrício Carpinejar. Valeu. Olha, o nosso programa com o poeta e cronista Fabrício Carpinejar já está disponível na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br. Também no nosso canal no YouTube. E se você curte podcast, ele está lá em todas as plataformas de áudio. Esta é a CNN, inconfundível.